Refutei. Já que a gente falou em Inter... Olha que legal, eu tô viciado em chat GPT, né? Daí, tipo, eu tenho aproveitado pra estudar bastante por aqui. Achou a derrota do Grêmio? Não, eu perguntei assim, ó, olha que legal. Tipo, tu vai ali perguntar quem é o jogador mais importante da história do Internacional. Pro chat GPT, Paulo Roberto Falcão. Mais importante? Por que Falcão? A pergunta foi mais importante. Isso que eu fiz. Representatividade na Europa, construção do Beira-Rio. Era técnica e visão de jogo. Títulos, conquistou 3 campeonatos brasileiros com o Inter, um deles de forma invicta. Ídolo eterno, é chamado de rei de Roma na Itália, e considerou sim um fator externo aqui. Identidade colorada, mesmo depois da carreira de jogador, voltou ao clube como técnico em alguns momentos. Aí ele bota assim, ó, outros nomes históricos que merecem menção. Fernandão, capitão e símbolo da conquista da Libertadores Mundial. Valdomiro, ídolo dos anos 70. D'Alessandro, argentino que marcou época com voz fina e fica capitão do jogo. Não fala voz fina aí. Tá aqui. Não, tô brincando. Com talento e identificação com a torcida. E olha aqui, ó, Manga, goleiro lendário. Isso lembrando, é o chat GPT, né, galera? Sim. Fiz a mesma pergunta sobre o Grêmio. Aí ele botou Renato Portaluppi. Daí, por que Renato Gaúcho? Ele já leu com o Renato Gaúcho. Ídolo como jogador e técnico. É carioca, então. Em alguns momentos, sim. Gol histórico, fez 2 gols nas finais do Mundial. Identidade gremista. Como técnico, é o treinador com mais jogos no comando do clube e o mais vitorioso. Aí, olha que viagem. Outros ídolos históricos. Aqui, Bahia, chat GPT. Vamos lá. Everton Cebolinha. Não. Essa aí é a fonte do Gordo Léo. Cara, mas isso aqui, sabe por que eu acho que ele tá considerando muitos links envolvendo até o Flamengo, né? Porque ele é um jogador... Não, é que é isso, é que principalmente eu vi um historiador falar sobre isso num corte de TikTok, Rio, sei lá, que ele fala justamente que o chat GPT ele é excelente dos anos 2000 pra cá. Sim. Porque ele tem acesso a todo o conteúdo online que já foi publicado. É link, claro, ele faz só que ele tem muita coisa histórica que tá aí. Você não sabe tá quanto foi Grêmio e Dínamo de Arroio do Sal em 1512. Cara, e o nível de idolatria dos jogadores, dos ídolos dos clubes, muito variável. Ele sempre vai ser variável de acordo com a faixa etária do entrevistado. Não, mas eu acho que tem alguns que são intocáveis. Falcão no Inter, não, Fernandão não, eu sempre, qualquer lista que eu faço, eu considero o que eu vi jogar. Ô, Léo, se tu chega pra uma gurizada lá em Santos e pergunta quem joga mais, Neymar ou Santos, ou o Pelé, é capaz de dar o Neymar. Porque a galera não viu o Pelé jogar. Só deixa eu terminar os ídolos. De acordo com o critério do Adams, ninguém bota o Pelé. Darley, né, goleiro ícone dos anos 90. André Catimba marcou o gol título Gaúcho 77. Ídolo. Hugo de Leon, zagueiro e capitão da Libertadores e Mundial. E olha aqui, pra vocês darem uma risada. Quem? Roger Machado. Jogador e técnico com grande contribuição em grandes fases. Isso é por causa da quantidade. Sim. Aí o que eu ia te falar? Sabe que tem uma entrevista do Luxemburgo agora, recentemente pro Charla? Sim. Cara, que ele compra um barulho interessante, meu. E aí eu tenho certeza que muita gente deve ter ficado brava, que é... Ele diz o seguinte... o Ronaldinho Gaúcho, cara, ele é tão mágico ou melhor do que o Pelé foi. Que com a bola no pé, o Ronaldinho Gaúcho teria sido o maior da história, assim, que ele fazia coisas que pros outros era muito difícil. Ele fala, e assim, pra não parecer que o Luxemburgo falou de uma maneira absurda e pra lacrar ou pra fazer manchete, não. Ele diz assim, Pelé é o maior de todos, não tem força, habilidade, agilidade. E a gente não tinha só tanta que o Ronaldinho também, né? era uma coisa natural. Mas tá falando um cara que viu jogar, né? Isso é interessante, né? Cara, mas e com viés de treinador que também. O Pelé é a construção dos fatos da carreira dele que transformam ele no que ele é. É que o Pelé parece quase ter inventado muita coisa que a gente vê até hoje. Não, ele inventou. O gol mais incrível que o Pelé fez não tem imagem. Que é o na Rua Javari. Os 50 mais, os 200, todos os gols do Ronaldinho tem imagem. Eu acho que é um debate que nem precisa começar, mas é interessante o que o Luxemburgo, ele constrói uma análise em cima da facilidade que o Ronaldinho tinha de fazer as coisas. O que pros outros era muito difícil, pra ele era natural, era como pegar um copo e tomar um gole. Se a gente tivesse visto o Ronaldinho querer jogar em alto nível por mais tempo, a gente teria... Acho que esse debate ele seria mais maduro. Mas eu acho que o Ronaldinho não quis. Soltou a corda muito rápido. Ele né? soltou muito cedo. Aí dá pra entender, né? Falamos do Renato Gaúcho aqui, do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, A né? gente solta a corda no bola. E ontem a gente comentou... Ronaldinho. Ontem a gente comentou da questão do rabo do Renato nos sorteios, né?
Quem é que o Fluminense pegou no sorteio da Copa do Brasil? Quem é a Madureira? Aparecidense, né? Lembrando que o Inter também, posso considerar que teve sorte. O Inter deu sorte e isso me deixa um pouco nervoso. Mas na Copa do Brasil, isso pro Inter é sinônimo de sorte. Pegar o Maracanã e a piada pronta, né? Ô, Lelê, eu gosto do Vini Moura, porque o Vini Moura agora ele foi o torcedor colorado, tá? Vou te explicar por quê. Vini Moura, como é que tá com a expectativa com o Atlético Nacional? A gente é favorito? Libertadores, obrigação ganhar. Grupo da morte é o Inter, caralho. Vini, pegamos o Maracanã na Copa do Brasil. Aí fudeu. Era melhor pegar o Ceará. É isso. Lá, pedreiro O de uma Ceará, vez. que era o único time que ninguém queria pegar, quem vai pegar é o Palmeiras, né? O único confronto de Série A na próxima fase da Copa do Brasil. Já E caiu o Grêmio, Palmeiras, já. o Grêmio pegou o CSA. É Alagoas, né? Alagoas. Das Alagoas. Aliás, o Inter passou pelo CSA umas 2, 3 Copas do Brasil atrás, não foi? Sim. Jogou até a Série B Jogou- contra eles. O CSA jogou a Série A. Você já deve ter jogado também, né? Calma, rapaz, só tô de manhã, não precisa devolver mas tudo de bate-pronto. É que a tua frase, não é um ela, muro. É que a tua frase, ela A informação, às vezes, ela tem que diz por pingar si no própria, copo que falou o Inter e jogou até a absorver. Série B, porque é raro o Inter jogar a Série B. Agora há pouco Mas eles, jogou. Jogou uma vez só. agora há pouco E eles faz estavam pouco na tempo. série A do Brasileiro do CSA. Eu ia dizer. Faz menos Jogaram a tempo que primeira você divisão. Oi? O CSA jogou a primeira divisão do Brasileiro. Lembra, é verdade. É verdade, não faz muito. Tem todos. Treinado pelo Argel. Traz todos os jogos aí. Quer mesmo? Tá, vamos. Então vamos lá. Botafogo Não, não. Todos os jogos do CSA na Série A do Campeonato Isso. Brasileiro. Os cruzamentos da Copa do Vamos Brasil, lá. então, com jogos dia 30 de abril ou 1º de maio. O Inter vai jogar umas 4 seguidas em casa. Botafogo e Capital, que é... De onde que é Capital da onde? Brasília. É de Brasília. Olha só. Capital que da coisa. onde? De Brasília. Faz o O clássico. time é a capital porque ele é da capital do Brasil. Ah, que é Fluminense e Aparecidense, Botafogo da Paraíba e Flamengo. Botafogo da Paraíba. A memória do Lelê é muito lesada mesmo, né? Quê? Por quê, cara? Porque o Inter, ele ganhou nos pênaltis na Copa do Brasil do CSA, agora em 2023 foi. Eu não lembra? lembrava Então, também. eu falei, cara, faz poucos Foi o que ele anos que o falou. Inter jogou Não, contra o não, CSA. não, mas é que daí tu falou, o Inter eu não lembro se jogou, tu começou. Não. Ele falou, Não, inclusive, foi não. faz Não? pouco tempo que a gente Ele ganhou pegou deles na da Copa do Brasil. Série B, Obrigado, ele pegou. Rafa. Não, Inclusive, falou, em 2019, o Inter perde pro CSA. No Brasileiro? 1-0. O jogo de lá. Não. Assim, Da Brasileiro ou Copa do Brasil? ganha 2-0 em casa, perde 1-0 lá. Tá bom, ganhamos no salto. Eliminamos Acho que eles. são esses 4 jogos. Retrô e Fortaleza. Não sou, não. Brusque e Atlético Paranaense, esse aqui não pode reclamar de viagem, né? Brusque. Tipo, deve dar 200 km. Vamos de bicicleta, querido. Vou pegar a bike do Itaú e nós vamos. Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians também não podem reclamar de Não. Vai de distância. ônibus jogar. Cruzeiro e Vila Nova, muito pertinho também. Pertinho. Goiânia, É um BH, chuco. Resumo, só a gente se fudeu de... São Paulo e Náutico. O Náutico vai ter que ir até Também é um Recife. jogo. Ceará e Não. Palmeiras. São Paulo é Recife. Maringá e Atlético Mineiro. Criciúma e Bragantino. Operário e Vasco da Gama. Sempre lembrando que o Operário... Joga bola pra Joga bola pra Isso. caralho. Inter e Maracanã, CSA e Grêmio, e Paysandu e Bahia. Um confronto do Clássico Norte com... do- Norte É a com Copa do Nordeste, O aí, Nordeste. né? É, só os vizinhos jogando Ele e é o o Inter... O Paysandu joga a Copa do Nordeste? Não, Não, ele Paysandu é joga a região a- norte, ele- né? Copa Verde. Copa Verde. Mas daí é Chutei norte. agora. Não, mas acho que é norte-centro mesmo ali. Acho que é Copa Verde. Copa Verde? sabe? Tu errou, tá tudo bem, a gente erra. É, tudo bem, acontece. Vamos aqui, ó. Lance polêmico. É que eu tento corrigir. Sempre para entregar o melhor para os nossos apoiadores, o Lance Polêmico atinja todo o teu potencial com a metodologia dos atuais campeões mundiais. Venha para a Academia AFA em Porto Alegre. Tá aí um exemplo que a gente viu ontem de noite do trabalho que você pode encontrar na Academia AFA, justamente o Central Córdoba, né? Um time argentino que ninguém dava nada, foi no Maracanã ontem e creu no Flamengo. Então procure a Academia AFA em Porto Alegre. Mas o Se Flamengo tu- veio com os quentes? Que- Contra o Nossa, Central cara, Córdoba, eu não não vi é o que ele jogo. tava com os quentes, eles chegaram a botar o Pedro no segundo tempo pra Ah, tentar não. empatar Quem o fez jogo. gol foi o De La Cruz. Imagina. E de cara. falta. E de golaço, inclusive. Golaço, né? vai ser Primeiro ruim gol, pra ele. primeiro gol foi de pênalti, um pênalti chamado pelo VAR, que o juiz na hora não viu. Final de semana vai ser ruim pra ele. E o segundo foi um gol de Para escanteio. quem? Ruim pra eles, quem? Pataço de escanteio. Quem é o Eles? Só pra eu entender. O Eles é tu e o Adams, o Flamengo. O Flamengo vai se ver numa ruim aqui no final de semana. Já vou falar agora já. Outros jogos pela Libertadores hoje à noite. Racing contra o Atlético Bucaramanga. É que tá marcando chuva aí. Busca minha manga. Colo-Colo e Fortaleza. Jogaço, hein? Jogaço. hein? Lembrando que o Fortaleza perdeu em casa para o Racing na estreia. E São Paulo e Aliança Lima. Jogaço também. O Aliança Lima Fez fez o esses crime, né? jogos aí. O Inter e o Racing Clube às 19 e
e o Colo-Colo é às 21 e o São Paulo 21h30. Então dá pra ver o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima, do Barcos. Dá pra chegar em casa e ver o São Paulo e Alianza Lima ainda. Exatamente. De um X e ver, né? Chega a tempo. Esses são os jogos. Pô,